Olá, irmã, olá, irmão, que acompanha aqui o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com vocês, com as suas famílias e com as suas unidades? Eu espero que sim. Então vamos para o estudo dessa semana do Vem Segue-me, que é de terceiro Nef, do capítulo 27 até o capítulo de quarto Nef. No capítulo 27, os discípulos eles estavam reunidos em fervorosa oração em jejum, e o Senhor apareceu a eles em resposta à sua oração. E ele perguntou a ele o que eles desejavam. E eles queriam saber qual era o nome que tinham que dar para a igreja, porque eles estavam em dúvida. E aí Jesus os questionou por que eles ainda discutiam a respeito disso e, que a igreja, se a igreja era dele, tinha que ter o nome dele. Vamos ver lá no versículo 8. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou, se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Tá claro? Ou alguma dúvida? O próprio Senhor falou, se a igreja é de Moisés, tem que ter o nome de Moisés. Se for de algum outro homem, tem que ter o nome desse homem. Mas a igreja dele tem que ter o nome dele. A igreja de Jesus Cristo, e claro, e tem que estar fundamentada sobre o seu verdadeiro evangelho. E a igreja de Jesus Cristo é assim, dos santos dos últimos dias. Tem esse vamos lá. A igreja Jesus Cristo, porque a igreja é dele. Santos quer se referir a quem é membro da igreja. Nós não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição. E últimos dias, porque é a época que nós vivemos, é a época que a gente vive, que está antecedendo a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Aí agora o versículo 11. Todavia, se não estiver edificada sobre o meu evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens, ou sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo, porque logo chegará o fim, e eles serão cortados e lançados no fogo, de onde não há retorno. Quem constrói uma igreja com o intuito de obter lucros ou de ter os louvores do mundo, essa pessoa está agradando apenas o maligno, que é o diabo, e ele disse, a pessoa vai ter sucesso por um tempo, mas depois essa pessoa vai cair, grande vai ser a queda dela. Nos outros versículos, Jesus voltou a falar sobre a sua expiação. E no versículo 16, e acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito, e se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar ao mundo. O mundo. Bom, Jesus também, novamente, ele está dizendo que o que a gente deve pregar para as pessoas, o arrependimento que a pessoa, por mais que ela tenha uma vida inadequada, mas ela pode nascer de novo para uma vida em Cristo. E a ela se arrepende de seus pecados e ela é batizada, recebendo as lições dos missionários, é claro. O arrependimento está ao alcance de todos, exceto que a pessoa, já falamos outras vezes, que a pessoa tenha cometido os pecados imperdoáveis. E Jesus continua a falar exatamente isso, sobre o arrependimento, sobre o batismo e o julgamento final, que a gente deve realmente se preparar, que a gente deve seguir o modelo correto. E claro que sabemos que o exemplo perfeito aqui na terra é o dele, e ele deixa isso bem claro no versículo 27. E sabeis vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser?
Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Obviamente que, claro, Jesus, por ser a única pessoa totalmente perfeita aqui na Terra, ele tinha e tem autoridade para falar isso, para exigir a perfeição, e ele deixou claro, ele falou para o povo, vocês devem ser como eu sou, porque o julgamento dele é correto, é justo, e porque ele falou aos discípulos que ele, depois que ele ascendesse, eles é que iam cuidar do povo e que eles deveriam julgar e proceder da maneira dele, ou seja, a maneira que é correta. Jesus anunciou que voltaria ao Pai, que eles receberiam o que eles pedissem, claro, desde que eles pedissem com fé, e estava feliz por eles serem fiéis. E ele declarou que o povo ia ser fiel até a terceira geração após ele subir ao Pai. E vamos ver isso mais para frente aqui na aula. E ele falou para a gente que a quarta geração, no entanto, ia cair na incredulidade, infelizmente, vamos ver isso daqui a pouco. E a gente deve ir pelo caminho estreito, porque o caminho que leva à salvação, ele é reto, ele é estreito e apertado. E são poucos os que encontram. Enquanto que a porta que leva à destruição, a porta que leva à condenação, ela é larga, ela é estreita e são muitos os que entram nela. Então a gente tem que se cuidar e vigiar para saber qual é o caminho que nós estamos seguindo, qual é o caminho que nós, qual a direção que nós estamos dando em nossas vidas. Aí no capítulo 28, Jesus perguntou aos discípulos o que eles queriam receber dele antes que ele ascendesse e voltasse lá para o Pai Celestial. E 9 deles queriam a salvação. Assim que eles cumprissem o seu ministério aqui na terra, eles queriam já poderem ser salvos e já receber a exaltação. E Jesus lhes prometeu isso, que eles iriam trabalhar e servir ao povo, claro, edificar a igreja, e que eles iriam partir dessa vida para o outro lado, que eles iriam, assim que eles completassem a idade de 72 anos. E nós estaríamos dispostos a isso também, para ter a salvação, a gente já ter, vamos dizer, já um dia pré-determinado para a gente morrer aqui na Terra? Quantos de nós estaríamos dispostos a isso? É verdade? E os outros 3 dos 12 discípulos que ele havia escolhido aqui, dos 12 para poder cuidar do povo, eles tiveram vergonha de falar o que eles queriam. Mas Jesus, por conhecer todos os pensamentos, viu o que eles queriam e os animou, dizendo que eles queriam a mesma coisa que João, ou Amado, lá no Novo Testamento da Bíblia, quis, que era de não o provar a morte aqui nessa vida terrena, que eles iriam ficar vivos até o dia da segunda vinda, ou seja, eles nunca iriam morrer. E nós também iríamos querer isso? Aí a gente faz a pergunta, se nós estivéssemos nessa situação, qual que a gente ia querer? De nunca morrer ou de viver até uma certa idade, mas já ter a salvação? E eles, é claro, também já tinham a salvação, porque eles eram dignos, eles eram fiéis. O versículo 8. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos da mortalidade para a imortalidade. E então sereis abençoados no reino de meu Pai. O que ia acontecer com esses 3 discípulos, assim como João Amado? É de ficar vivo, pode acreditar, vivos aqui, pode acreditar e crer de verdade, até o dia da segunda vinda, que eles não iriam morrer, mas que quando chegasse o momento da segunda vinda, como vai acontecer com outras pessoas, elas não vão provar morte física, elas vão imediatamente já serem transformadas. Elas vão continuar vivendo aqui,
elas vão já passar do estado mortal para o estado imortal e vão permanecer aqui na Terra durante o milênio. Essa é a promessa que ele fez para os discípulos. Olha só que legal. Aí o versículo 9. E então não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. Uma coisa que o Senhor aqui está enfatizando, eles não fizeram esse pedido apenas por pedir. Todos os 12, cada 9 tiveram um desejo, outros 3 tiveram outro, mas em todos os casos eles queriam que conduzir almas a Cristo, eles queriam trazer pessoas para o reino de Deus, para a salvação. E por isso, por essa dignidade, por essa visão, com esses olhos fitos na glória de Deus, como a gente vê lá, por exemplo, na seção 4 de Doutrina e Convênios, é que eles tiveram esse desejo realizado. Do contrário, se o Senhor visse que eles não eram dignos de receber, eles não teriam essa bênção. E ele falou que eles não iam ter as dores do mundo, a não ser a dor pela iniquidade das pessoas. Depois, os versículos 10 a 11 contêm as promessas de Jesus sobre o reino celestial, o testemunho do Pai e do Espírito Santo, que ele sempre declara: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, presta e dá testemunho do outro. Correto? Lembra? O Pai dá testemunho do Filho e do Espírito Santo, o Filho do Pai e do Espírito Santo, e o Espírito Santo, claro, ele dá testemunho do Pai e do Filho. E aí chegou o momento, né, que Jesus já estava prestes a partir, ele tocou com o dedo, exceto nos 3 que ficariam, e aí ele partiu, ele se despediu do povo aqui nas Américas e foi cuidar de outros rebanhos, de outras ovelhas. Ele cumpriu seu chamado, seu ministério aqui, né, para que havia sido profetizado inclusive lá na Bíblia. O versículo 13. E eis que os céus se abriram, e eles foram arrebatados ao céu, e viram e ouviram coisas inexprimíveis. Os céus se abriram para que eles pudessem ser transladados, para que eles pudessem ser transformados, para que cumprisse o que o Senhor havia prometido aqui para eles. E eles foram proibidos de comentar o que viram e ouviram, porque era sagrado. Mais uma vez dizendo, as experiências sagradas a gente não deve jogar aos porcos nem aos cães. Ou uma experiência sagrada a gente só deve comentar quando somos tocados pelo Espírito Santo, para a gente não estar correndo o risco de tratar com zombaria aquilo que é do Senhor, aquilo que é sagrado. E aí eles voltaram a ministrar aqui na terra. Os seus registros foram levados à igreja, e nada os podia deter. Se eles eram presos, a cadeia se ruía. Se eles eram lançados em fornalha quente, eles saíam lá sem ter nenhuma queimadura ou um machucado. E se eles eram lançados em covas de animais perigosos, e saíam de lá sem que fossem devorados pelas feras. Como a gente viu, que a gente lembra lá de Daniel, na cova dos leões, e como a gente viu anteriormente aqui com Alma e Amuleque. E aí eles continuaram a pregar, e as pessoas foram se arrependendo, se convertendo e foram batizadas. E Mormon, ele estava a ponto de escrever o nome dos 3 que não iriam provar aqui a morte, mas ele foi proibido. Porém, ele os viu e eles ministraram a ele próprio. E eles iriam continuar o seu trabalho vão continuar até a segunda vinda. E seria feita uma mudança em seus corpos, obviamente, já se passaram quantos anos? Ali foi aproximadamente 34, 35 depois de Cristo,
do seu nascimento aqui na Terra. Então já se passaram desde então, estamos em 2024, mais de 1987 anos aproximadamente. Pode ser 88, quem sabe, ou 89, mas então já quase 2000 anos se passaram desde então, e claro que eles precisavam de uma mudança para que eles pudessem continuar aqui na Terra, ok? E essa mudança também foi feita para que o inimigo não tivesse poder sobre eles. É importante também lembrar isso. O Senhor, Ele protege seus amados, os seus escolhidos, aqueles que são fiéis. Chegamos no capítulo 29. As promessas e convênios com a casa de Israel serão todas cumpridas. E um dos sinais para a coligação de Israel é o que? É o aparecimento do livro de Mórmon. Dos versículos 5 a 8, o Senhor adverte quem nega o seu poder, sua autoridade, seus milagres e fundam igrejas para obter lucros. E realmente isso não agrada nem um pouco ao Senhor. A gente não vou citar o nome de religiões aqui, mas nós sabemos que em todas as religiões existem pessoas boas também. Elas ainda não adquiriram verdadeiro conhecimento e testemunho, mas sabemos que em todo o mundo tem igrejas que são feitas para poder, apenas com o intuito de ganhar o dinheiro, de poder ter os louvores do mundo e assim por diante. O Senhor não se agrada nem um pouco com isso. Mas ele deixou bem claro, ele promete que todos os convênios e as promessas feitas com a casa de Israel vai ser cumprido, e um deles, acabamos de falar, é o livro de Mórmon. No capítulo 30, é uma orientação para a nossa época, para os últimos dias. Vamos ler o versículo 2. Afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, e arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras e embustes, e de vossas libertinagens, e de vossas abominações secretas, e vossas idolatrias, e de vossos homicídios, e vossas artimanhas sacerdotais, e vossas invejas, e de vossas discórdias, e de todas as vossas iniquidades e abominações. E vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com meu povo, que é da casa de Israel. Tem nenhuma dúvida que o Senhor está alertando as coisas que a gente vê muito acontecer hoje em dia. Assassinatos, roubos, golpes, a libertinagem são os pecados sexuais. As pessoas estão chamando o mal de bem, o bem de mal. Há inclusive programas de TV que insistem em querer apresentar isso, tudo que é errado como uma coisa bonita e divertida. E nós, como já falamos, tudo que a gente vê que ensina o que é contrário ao Evangelho, nós não devemos assistir, nós não devemos dar audiência, tá? Então esse versículo 2 aqui não deixa nenhuma dúvida, mas ele fala para a gente, todos nós, nos arrepender de nossos pecados e fazer aquilo que realmente é do agrado do Pai Celestial. Mesmo que para isso a gente não tenha os louvores do mundo, mesmo que a gente corra o risco de ser impopular, mas, mais uma vez dizendo, não adianta nada ser popular aos olhos do mundo e nos perdemos, como o Senhor disse lá no Novo Testamento, de que aproveita ao homem ganhar ao mundo, se perder a sua alma. É para refletir. E assim a gente encerra o livro de Nefe, e agora a gente vai para o quarto Nefe, que é a continuação, obviamente. E passado algum tempo, os discípulos organizaram a igreja
E tanto nefitas como lamanitas se converteram e não havia mais contenda entre eles. Eles eram unidos, eles eram um único povo, eles não brigavam mais. Versículo 3. E tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia ricos nem pobres, nem escravos nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. Mais uma vez dizendo, aqui as pessoas, você pode achar, aqui está dizendo que todas as coisas em comum é comunismo. Não, não é comunismo. É que é a lei da consagração. Eles assim, eles estavam tão justos, tão corretos, que eles não estavam se preocupados de um ter mais do que o outro, ou um ser mais do que o outro, ou de um ter, enfim, qualquer coisa de se sentir superior ao seu próximo. Eles estavam únicos em objetivo e por isso não havia brigas, eles tinham tudo em comum, eles sabiam repartir, eles sabiam se organizar, eles sabiam conviver em paz e harmonia, que é assim que nós devemos também procurar agir. E nós, com a nossa família, com a nossa comunidade, na nossa ala, estaca, país e por aí vai. A paz continuou e os milagres e curas foram feitos. Quem era coxo, aleijado, voltava a andar, quem era cego, voltava a enxergar e assim por diante. E esses milagres, essas curas foram feitos pelos discípulos em nome de Jesus, é claro. Tudo que nós fazemos sempre tem que ser em nome de Jesus. E, e o que os fez, claro, e os que os fez prosperar tanto o Senhor, que eles reconstruíram as cidades que haviam sido queimadas, eles construíram de novo até mesmo aquela grande cidade de Zaraínla. E o povo ficou formoso, quer dizer, agradável, ficou um povo limpo, honesto, que e eles não estavam mais cumprindo, fazendo a lei de Moisés, que o Senhor falou, a lei de Moisés já havia sido cumprida e encerrada nele mesmo. E eles realmente não brigavam, não havia mais contenda entre eles. Os discípulos, exceto os três, foram substituídos. Lembra que o Senhor falou, à medida que cada um completasse a idade de 72 anos, ele ia receber a promessa, ia falecer aqui, mas ele ia receber a promessa já ser salvo e de ter o reino celestial. Então, à medida que cada um completou a idade de 72 anos, foi substituído. Mais uma vez dizendo, o povo realmente era unido. Aí vamos para o versículo 16. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Gente, esse versículo é complicado de falar, a gente até treme e gagueja, mas fala que não tinha inveja, não tinha briga, não tinha libertinagem, não tinha nada de errado. Eles realmente estavam tão bons, estavam tão corretos, que aqui ele fala, como é até o título da aula, não haveria povo mais feliz do que eles. Eles deixaram para todos um grande exemplo de como nós devemos ser. Mais uma vez dizendo, em nossas famílias, comunidade, cidade, nosso local de emprego, nossas escolas, quando a gente procura fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, e obedecer os mandamentos, nós vamos prosperando, o Espírito Santo fica cada vez mais influente, presente, e tudo que é de bom acaba acontecendo. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. E aí já se passaram 110 anos desde a vinda aqui de Jesus aqui nas Américas. Aí Nefe, que era filho de Nefe, morreu, e Amós, que era seu filho,
continuou os registros e ele fez isso por 84 anos. Então, provavelmente, quando esse Amós ele recebeu essa designação, ele devia ser muito novo, ele devia, claro, ou então ele tinha saúde muito para ter continuado isso por 84 anos e tal. Aí, e continuou a haver paz na terra, exceto por um grupo que se revoltou contra a igreja, gente. Que triste. Aí a gente vai ver como uma coisa aparentemente pequena ou insignificante pode acabar se transformando, vamos comparar, uma bomba atômica. E eles se revoltaram contra a igreja, se rebelaram, e eles acabaram adotando o nome de Lamanitas. Depois disso, o filho de Amós, que também tinha o nome do pai, era comum, né? As pessoas, você vê, dar o seu próprio nome no nome do filho. Hoje em dia a gente não vê isso muito acontecer, mas era comum, né? A gente viu Amós, continuou os registros. Os da segunda geração, praticamente, daquela ocasião que Jesus teve aqui na terra, exceto alguns, praticamente todos já tinham morrido. E, e o povo se multiplicou e enriqueceu muito. E no ano 201, desde o nascimento de Cristo, vamos relembrar, alguns deles começaram a ficar o quê? Orgulhosos. Eles enriqueceram tanto e novamente começou até aquele problema de gente se achar mais porque tinha roupa melhor, ou porque tinha roupa fina, ou porque tinha mais dinheiro. O maldito do orgulho começou novamente a se instalar o povo, e aí começou, vamos dizer, a bola de neve. E eles ficaram orgulhosos por causa disso e também por causa de alguns artigos de luxo. E em outra aula a gente viu, eu comentei, que tem pessoas às vezes que quer ter uma coisa nem porque gosta, mas porque quer ter o prazer de dizer que a camisa, a gravata, o relógio, o calçado, alguma coisa é melhor do que as outras pessoas. E a psicologia explica que isso são pessoas sem autoestima, que elas querem usar alguma coisa para poder se sentir superiores, e também é pessoas que infelizmente, cedendo ao orgulho, elas dão a oportunidade do inimigo poder trabalhar nelas e fazer elas se desviarem daquilo que é correto. E aí acabou a iniquidade crescendo, foi crescendo, de tal forma que a igreja acabou se dividindo. E teve gente que começou a construir igrejas para poder ter lucros, essas igrejas elas toleravam todo tipo de iniquidade, porque eles estavam preocupados mais com dinheiro, eles não estavam preocupados com o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles e aí novamente fizeram maldade com os discípulos. Eles eram atirados na prisão, no fogo, na cova de animais perigosos, mas eles, pela proteção que o Senhor havia colocado, eles acabavam escapando. Mas nem mesmo presenciando e vivendo ao vivo e a cores um milagre desse, convenceu o povo de que ele estava errado e que eles deviam se arrepender. E aí no ano 231 o povo se dividiu grandemente. E aí passou a ter nefitas, e aí eles tinham divisões, mas vamos chamar, nessa ocasião, os nefitas eram aqueles que estavam sendo obedientes e lamanitas os que estavam sendo infiéis. E os nefitas aqui nessa ocasião, eles eram firmes em Cristo. E aí, com o tempo, todo o povo aumentou a iniquidade, tanto que eles restabeleceram até mesmo as combinações secretas de Gadianton. Eles realmente deixaram o orgulho tomar conta. Se passaram 320 anos. Amaron acabou tendo que esconder os registros sagrados. Sempre nós vemos, gente, o orgulho é algo que ele
não agrada nem um pouco ao Pai Celestial, ao nosso Deus, mas é uma coisa que deixa o inimigo muito feliz. E aí o inimigo passa a trabalhar na pessoa a respeito disso, e a pessoa vai afastando a presença do Espírito Santo dela e começa a ir. E aí ela entra na iniquidade, e aí uma coisa vai puxando a outra, e a outra, e a outra, e depois não é fácil voltar. Assim, o arrependimento é possível, sim, mas a pessoa também tem que ver. O orgulho pode levar à sua destruição e a pessoa pode acabar até morrendo e nem tendo a chance, a oportunidade de poder se arrepender. A gente parou para dar uma ênfase que quantas vezes vemos nas Escrituras que o orgulho não agrada nem um pouco ao Pai Celestial, a Deus. E voltando a Marom, ele escondeu os registros sagrados, conforme a gente vai ver aqui agora no versículo 49. E ocultou-os para o Senhor, a fim de que pudessem chegar novamente ao remanescente da casa de Jacó, segundo as profecias e promessas do Senhor. E assim termina o registro de Amarom. A promessa, as palavras que está dizendo que o livro de Mórmon realmente apareceu aqui nesses últimos dias, com a restauração do Evangelho através do profeta Joseph Smith, e ele é a prova, é a excelência para poder cuidar da casa de Israel, os convênios que o Senhor jamais se negou e nega a fazer. E essa foi a aula de hoje. Mais uma vez a gente aprende o que quando o povo é unido, eles prosperam. Não vai haver brigas, não vai haver problemas, não vai haver arrogância, não vai ter nada de errado. Mas quando o povo, as pessoas deixam o orgulho tomar conta, aí vira aquela bola de neve que vai crescendo, 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 até vamos comparar novamente dizendo a uma bomba atômica, e aí tudo de ruim vai acontecer e a ruína das pessoas acontece. Essa foi a aula de hoje, espero sinceramente que você goste. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conheça. Não esqueça também de deixar seu like, dar sua curtida e de fazer o seu comentário. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.